Olá, sou Marcelo Moraes. Vou fazer comentários sobre um item que eu vi na internet sobre movimentos curtos, movimentos completos, meios movimentos, e era toda uma discussão sobre o que era melhor, o que era realmente certo. E havia imensas perguntas, haviam perguntas já com respostas, não é? E havia o técnico a responder às perguntas. Evidentemente, estava cheio de verdades científicas internas nas perguntas, nas respostas com perguntas com respostas. Evidentemente, há todo um estudo a partir da aceitação do exercício com sobrecarga, coisa que no meu início era absolutamente inadequado. Trabalhar com sobrecarga era muito mal visto por todos os setores da educação física, do desporto. Era uma raridade que assim não fosse. E hoje é o contrário. Quem não está utilizando esta arma está para trás. O engraçado é que sempre a educação física, inclusive, teve os culturistas, os fisiculturistas como toscos, como um desporto sem propósito, entre aspas, como uma coisa mais vulgar. E até hoje muita gente considera-nos assim. Entretanto, fomos nós que implementamos todo esse conceito e esse progresso. E toda a nutrição nossa também expandiu-se pelos desportos todos e por toda a medicina e por todo lado. Então, o meu comentário a respeito dos movimentos completos ou movimentos curtos são coisas muito estranhas e comentários de apreciação, não é? No terreno. Eu acho que dentro de um espaço de treino com pesos, o que é inadequado é você se magoar, é você usar mágoa na coluna, é usar uma lesão por execução fora do conceito. E errado também é você não utilizar as fibras que você pretendia com o exercício dentro da execução. É um erro mais inocente, né? Os outros erros são mais sobre a saúde. O resto, além disto, na minha opinião, são todas variáveis, são todas variações sobre uma porção de coisas que a gente pode fazer dentro do espaço. Vou dar um exemplo prático sobre o movimento mais alongado ou mais curto, o que é mais adequado ou não para hipertrofia, para tão dita hipertrofia. Você tem um movimento chamado de banco Scott, não é um movimento de bíceps, e onde você tem uma inclinação, você sugere uma inclinação para fazer o trabalho de bíceps. E você observa esse movimento, se for completo, ele já não tem função. A partir de 45 graus mais ou menos da subida, mais coisa menos coisa, ele já não pesa para cima. O ângulo de subida já não pesa para cima. O peso pesa sempre perpendicular ao chão. Então, por exemplo, esse movimento, o que interessa ser completo? O que interessa vir até acima? Completo. Então é certo fazer completo e nesse movimento não interessa? Esse movimento diz que alonga o bíceps não muda de lugar. Esse movimento exige demais das primeiras fibras juntas ao cotovelo, juntas aqui a dobra, o fim do bíceps, porque você está na exigência dessa carga, está caindo ali
antes de cair em outro lugar, ela está sustentada com aquele início. Então, usa-se o Scott como uma situação de trabalhar mais a ponta do bíceps. Se você tiver um bíceps mais curto em formação óssea, dentro da formação óssea, usa-se o Scott, por exemplo, para trabalhar lá embaixo. Usa-se o Scott, às vezes, num posicionamento, para uma pose que gostas, que ficas bem e precisa da ponta do bíceps estendida. Inversamente, se ele não realmente alonga, como é que ele encurta? Como é que um movimento final feito gravitacionalmente correto, no sentido de uso do peso gravitacional nas fibras que você quer de cima, um pico de cabo, como é que um pico de cabo do meio para o fim, ou do meio para este fim, encurta bíceps? Encurta como? Como é que encurta? O bíceps trabalha de ponta a ponta. Acabou o exercício, o bíceps tem a função anatômica normal. Ele trabalhou por todo. Ele exigiu mais, foi numa circunstância de fibra, de um pedaço, porque a gravidade da carga, neste caso vinda de um cabo, vinda de uma tensão contínua, que diferencia tudo. A gravidade já não pesa para baixo, ela pesa na direção da corda, modifica isso tudo. Então, faz-me lembrar a revista Flex Magazine, não é? que havia uma página que era do laboratório para o ginásio. Então, a primeira parte era toda a explicação científica em laboratório do que ocorria em X circunstâncias, e a parte de cá era o que acontecia dentro do ginásio, na realidade. A realidade. Então parece que depois da moda, depois da aceitação, parece que voltaram tudo lá atrás, foram buscar o que o pessoal já tinha firmado no terreno, tinha firmado no erro-acerto, tinha chegado lá ao longo dos anos, ao longo das décadas. Mas como era um grupo muito privado, não é, de ignorantes, não é? A gente tem muita ignorância, a gente foi desbravando, e ainda temos a ignorância, ignoramos muita coisa, então parece que agora é preciso uma explicação científica absurda. Já o sentir e o acontecer é pertinente, mas se não tiver uma explicação científica que corrobore, já não é assim que se tem que fazer. São novos tempos. Acho que é um dos motivos do old school ser reconsiderado e considerado a eficácia do movimento que a gente fazia lá atrás, das coisas que a gente fazia, com todos os erros que cometemos. É inerente a uma atividade cometer erros, não é? E os leigos que éramos e somos, e que éramos mais, e inicialmente era mais, faz tudo parte. Faz tudo parte. Quando eu tenho meu exercício de volta aos anos 70, faz parte dessa observação. Afirmações de aqui e ali. Vamos lá atrás ver o que eles concluíram por uso. Ah, era isso, era aquilo, era assim que faziam, eram extraordinariamente bem formados. Exatamente. E mais próximos do natural, não no sentido de não usar recursos, mas que o recurso potenciava o que você é, não transformava o que você é. É uma grande diferença na construção. Por isso, talvez, um pouco mais apreciada do que a construção atual. Obrigado, gente.